Olá, estamos começando mais um Papo de Redação, um programa que debate e traz uma conversa sobre os principais temas políticos e econômicos da semana, principalmente trazendo os bastidores de tudo isso. Dessa conversa hoje vão participar os jornalistas Andrei Meirelles, Sheila Damorim e Lúcio Vaz. Hoje nós estacionamos o nosso estúdio móvel aqui ao lado do Congresso Nacional, mais precisamente ao lado da cúpula da Câmara dos Deputados, que foi palco essa semana de uma reviravolta, ou não seria reviravolta, jogos políticos, uma confusão. Andrei, você quer começar falando... Foi a reforma política, né? Na Câmara foi a reforma política. Como se esperava, né? Se fez muito barulho para pouco resultado. O que aprovaram, assim? Aprovaram o fim da reeleição, que só vai valer a partir de 2020. Tá? Vamos ver as regras para compor isso. E essa parece que foi quase uma unanimidade, né? Unanimidade. Todo mundo apoiou o fim da reeleição. Na conta da reeleição a corrupção. E não é. Porque quando não havia reeleição, os governos também faziam corrupção, usavam a corrupção para reeleger seus sucessores, etc. Mas há um entendimento, me parece, dentro do Congresso Nacional de que a reeleição não fez bem para o país. Quer dizer, o sentimento que se tem entre os políticos, inclusive, né? Eu parece que vai passar tranquilamente no Senado. Tirando a questão da corrupção, eu acho que é evidente, fica claro para todo mundo, que quem está no mandato e vai disputar uma eleição, ele tem uma vantagem extremamente grande. Seja ele até deputado, né? Mas principalmente no cargo executivo, ele tem um governo. E se a pessoa tem uma má índole, quer usar o governo para se reeleger, a máquina, é uma vantagem desproporcional. Não, tá certo, isso existe. Eu acho que ficou comprovado, né? Os fatos mostraram isso. E aí tem outra questão, aí tem uma questão pessoal do parte dos deputados, que é o seguinte, o deputado, ele um dia quer exercer um cargo majoritário, prefeito de capital, governador, e ele vai disputar contra alguém que está no cargo. Então o deputado não interessa que o cara possa se reeleger. Tem esse aspecto. Não, gente, não é ingenuidade. E vai passar tranquilamente no Senado, pelo que a gente vê. Pelo que a gente viu, agora, é um dos itens que passa bem. Mas eu acho que realmente nessa questão da reeleição tem uma coisa muito, muito delicada, que se a gente olhar a história recente só, não precisa nem voltar muito tempo no tempo, não. A gente vê o mal que fez, no sentido que o Fernando Henrique, de um governo para outro, ele abandonou um projeto. Ele abandonou reformas que eram precisas ser feitas e eram impopulares em prol do projeto da reeleição dele. Entendeu? E no Lula aconteceu a mesma coisa. E a Dilma também, E a Dilma também. Então, quer dizer, o projeto, com a reeleição, você tem... Acho que se alguém fizer uma análise sociológica e avaliar as medidas, você vai ver que a reeleição atrapalhou o projeto que as pessoas entraram no governo para implementar. Por quê? Porque aí a vida vai tocando, os interesses políticos aparecem, então medida impopular. Os primeiros mandatos, na verdade, viraram um jogo para a reeleição, sempre, né? Sempre. O cara começa bem. O cara começa bem. Ele só joga para a reeleição. Ele faz 2 anos de governo. O país, né? Ele faz 2 anos de governo. Nos últimos 2 anos ele está pensando na reeleição. Ele não está pensando nas propostas necessariamente, que são as propostas que ele deveria fazer no projeto dele de governo. Ele está pensando na reeleição, então tem um peso grande. Agora, fora a reeleição, os demais itens foram muito ruins. Por exemplo, o Senado havia aprovado o fim das coligações proporcionais, o que fortaleceria os partidos, diminuiria essa farra partidária que tem aí. Que junta um monte de pequeno com grande com pequeno. A Câmara ressuscitou isso. A Câmara conseguiu aprovar o financiamento privado de campanha na Constituição, que é uma coisa para dar um... Para partidos políticos, né? Não para candidatos. Eu acho que, dependendo da regulamentação, isso é um retrocesso. Por quê? Porque hoje, a gente que faz matéria pega assim, como é que votou fulano, como é que está agindo fulano, a gente vai lá ver quem financiou ele. Quando você bota partido, diluir, você não sabe mais quem está financiando quem. Na verdade, assim, pelo que a gente está vendo, a gente já conversou com senadores, e há uma disposição de alterar coisas que passaram na Câmara, né? Claramente. A reeleição, não. Com relação à reeleição, o PT é o partido que mais resiste, no sentido de manter, até porque é governo, talvez por isso. Você vê como as coisas são oportunistas, né? Porque o PT foi contra a reeleição na época do Fernando Henrique. E agora... Mas assim, em relação a outros temas, claramente vai haver mudança no Senado. Então, a reforma que já está pequena, mexeu muito pouca coisa, vai ficar menor ainda. Quer dizer, mais um traque, né? Esse traque a gente conhece, ele vem a cada 4 anos, começa um governo novo,
reforma política, vamos mudar tudo, vai ficar tudo uma beleza, maravilhoso, tudo uma probidade administrativa, tudo ótimo. E não acontece nada, porque é difícil, porque você mexe com o interesse dos próprios parlamentares. Quer dizer, eles têm interesse em manter esse financiamento de empresas, né? Eles querem ter esse financiamento de empresas, é uma forma de financiamento da carreira política deles. Então eles não vão ceder nisso, né? E como disse o Andrei, está havendo até um retrocesso. Agora, a besteira é você proibir de alguma forma qualquer tipo de financiamento, porque sempre vai haver todo tipo de financiamento. Não é melhor abrir tudo e deixar as claras tudo e pronto? Eu acho que não, a gente pensa porque o seguinte, a gente vê, é o que o Andrei está falando. Voltar. Você vai lá, pega o deputado, vê. Você vai lá, pega o partido, vê. Então deixa tudo aberto. Cecília, vamos voltar no tempo. Como é que era isso tem antes? condições de acompanhar. Como é que era isso antes de ter a doação de campanha eleitoral de empresa regulamentada, registrada no TSE? Isso por que aconteceu? Foi por escândalo Collor. Antes não tinha doação, né? E o que aconteceu? Aí tinha o Caixa 2, né? Mas tinha uma lei que dizia que não poderia haver abuso de poder econômico. Muita candidatura foi cancelada, pessoa eleita não foi empossada porque abusou do poder econômico, comprava voto, dava cesta básica. Então, não, vamos legalizar. Só que o legalizar é o seguinte, todo mundo pode receber o dinheiro que quiser, a empresa pode dar dentro do limite da faturamento dela, milhões, né? O que é isso? Isso é abuso de poder econômico, que é o que acontecia antes de haver as doações. Então, assim, não é possível que uma empresa que faça uma doação de milhões para um deputado, né, uma empreiteira, aí depois chega lá na comissão de orçamento e diga assim, olha, a minha obra tem só 50 milhões, eu preciso de 100 milhões, faz uma emenda para mim de 50 milhões. Ele só diz isso. E o deputado sabe que se não fizer a emenda para ele, na próxima eleição não vai receber aquele 1 milhão que ele recebeu. Isso não pode acontecer. Mas do contrário, vai ter o Caixa 2 de qualquer forma. Gente, mas assim... É porque é isso que eu estou falando. Investigue-se, prenda-se quem fizer Caixa 2. Você sabe que não faz. O que você não pode é agora, se está tudo aberto, regularizar o abuso do poder econômico. Mas se regulariza tudo, pelo menos você controla. A gente legalizou o abuso de poder econômico. Você controla. Tem um candidato a presidente que recebe 200 milhões e o outro candidato a presidente recebe 5 milhões. Mas tem proposta lá de botar teto. Tem proposta lá de botar teto. Você pode limitar, não é vedar a porta, você não vai acabar com a corrupção. Você tem corrupção quando não tinha contribuição. Você tem corrupção quando tem. Enquanto houver dinheiro. Enquanto houver gente no mundo, dinheiro, vai ter corrupção. Só que a gente tem que diminuir. Desde Adão e Eva tem corrupção. Você sabe qual é o país que mais caça por corrupção assim, político no Brasil? Assim? É o Brasil, no mundo. Ah, é mesmo? Talvez é porque tenha mais político. Acho que é porque tem mais corrupção. Não, é o que eu estou dizendo, é porque tem muito prefeito, vereador, que não sei o que sabe. Realmente o número é grande, o número é grande. O país é enorme. Mas os Estados Unidos também são muito grandes, né? É o padrão FIFA que descobriram que era o padrão Brasil agora? Não, essa foi a melhor da semana, que eu preciso falar aqui a frase do irmão do nosso colega Rodolfo Lara, que postou no Facebook. Ele falou assim, pô, no fim descobrimos que a FIFA que tinha o padrão Brasil. A muito boa, né? Sensacional, né? Sensacional. A FIFA chegou aqui bancando. E a gente queria tudo padrão FIFA? Não, somos padrão perfeitos, Brasil. né, corretos, organizados. Né? Agora, também essa história da FIFA mostrou uma coisa... no meio, né? O presidente da CBF. Tinha sempre que tem um brasileiro ali. Sim, sempre, 1 e 2, né? Porque tem empresário. Agora, também mostrou esse episódio americano, quer dizer, da investigação americana, mostrou que a gente ficam criticando o nosso Sérgio Moro aí, que ele é midiático, que tudo que ele faz ele quer aparecer. Você viu como é que foi o anúncio lá? Todos os procuradores, toda a polícia. Mas é o país da mídia, o FBI, todo mundo lá. E o secretário de Justiça, o jeito que ele falou, né? Ó, temos aqui isso é para mostrar que não vamos permitir, que vamos ser rigorosos, vamos punir quem tentar fraudar o novo governo americano, o sistema bancário, será punido, será... Ele foi um xerifão essa história ali. Toda ali de prisão e tudo, isso abre um precedente enorme para os nossos corruptos aqui, né? Você sabe que a relação não é tão distante, porque eles pegaram dos Estados Unidos pessoas que estavam totalmente fora. Na Suíça, um brasileiro, não sei o quê. Porque, no fim, tudo acaba lá. Quer dizer, a legislação americana acaba permitindo que você que tem um e-mail que está baseado nos Estados Unidos, porque nossos e-mails estão todos baseados lá, e você vira cidadão americano. Se você tem residência lá, eles podem te procurar, te caçar, enfim. Agora, isso é um precedente sério para os nossos corruptos, sabia? É verdade. Hoje, gente, é um precedente muito sério. Por exemplo, o Paulo Maluf não pode sair do Brasil, por exemplo. Mas porque o Rodolfo falou uma questão importante, Que Cecília. coisa chata. É a questão viu?
Na coluna do Rodolfo ele fala uma coisa importante também, que é o seguinte, o governo está adorando esse negócio de FIFA, porque não tem a ver com ele e desvia o foco, né? Não foi nada planejado. Isso é mas caiu bem. Foi por acaso, mas caiu bem. A primeira coisa que o ministro da Justiça fez foi dar entrevista. Vamos catar todos os corruptos do futebol. Já ocupou as páginas dos jornais. Precisa ter cuidado do seguinte, aparentemente não tem a ver com o governo brasileiro. Acontece que está sendo investigado, por exemplo, a Copa do Mundo no Brasil. Mas não entrou a Copa do Mundo no Brasil. Não, na lista. Não, é a Copa das Confederações. Não saiu nada ainda. Está entrando a Copa do Brasil interna, está entrando a Libertadores, está entrando a Copa das Confederações. Sim, mas é a Federação Brasileira, não é o governo, entendeu? Não é o governo. É diferente. Tudo bem, é porque o governo se envolveu muito. Só que o governo se envolveu muito. Se envolveu muito. O que o governo está achando é o seguinte, a questão dos estádios é uma questão interna, não entraria nisso. Mas o governo cedeu tantas coisas para a FIFA, e nessa investigação pode chegar no governo. O fato é que CPI é algo incontrolável, né? Se começa a apurar e não para mais. E já tem uma CPI aí, que essa foi, né? Essa passou da CPI da CBF do Romário no Senado. Então, realmente, o perigo é você perder o controle e chegar a coisa que você nem imaginava, ou que não imagina que seria descoberto. Por exemplo, a construção do estádio do Corinthians em São Paulo. O Andréas, que é hoje deputado do PT, quando ele era presidente, ele deu entrevista, ele disse o seguinte, se soubessem da conversa dele, do presidente Lula e da Odebrecht, daria um problemão. Não. E isso pode ser investigado agora. Você volta agora com a história da CPI do BNDES, gente. Também. Assim, quem é que estava no centro da Copa? O BNDES. Que financiou todos os estádios, tudo. Olha isso. Então, assim, olha... E isso, no momento... Lembrando que essa semana o Supremo Tribunal Federal deu uma decisão de que as contas, as operações sigilosas do BNDES têm que estar abertas. No caso especificamente da Friboi. Isso é mais uma demonstração. Pro TCU, pro Ministério Público. Isso é mais... É mais uma demonstração, essa questão da Arena Corinthians, que é aquilo que eu estava falando. O cara chega e diz assim, tem nenhum corintiano aqui, dá uma ajuda, ninguém da Fiel dá uma ajuda pra gente construir o estádio. Aí o presidente chega pra empreiteira e fala, pô, dá uma ajuda lá. O cara, pô, financia o cara, né, cara? Não, ele ajuda, ele vai dar ajuda, ele não vai combinar nada, não vai tratar nada, mas ele sabe que se ele der aquela ajuda, né, ele pode ter benefícios futuramente, ele faz obras para o governo. O financiamento de campanha vai ser sempre isso, não tenha dúvida. Só que uma coisa é esse financiamento estar aberto, ou seja, que você, como jornalista, vai lá e vê direitinho. Tem um portal da transparência. Tem um portal e tal. Ou não está aberto. Porque quando você tira, para deputado ou para o candidato não pode, vai ter. A Lava Jato você tem dúvida que vai ter? Vai virar o caixa 2 de novo. Está tudo registrado lá, cada doação. Está tudo registrado, mas não adianta. Os caras vão e pagam propina, e você fazem corrompem servidores públicos, entendeu? Você consegue chegar e apurar, você consegue punir, você consegue seguir o rastro do dinheiro. Quando você generaliza num bolo, fica mais difícil botar doação tem sido a defesa do PT tem sido a doação. Não, isso aí é doação de campanha. Ó, tá aqui, tá registrado. Sim, mas e daí? É propina, entendeu, cara? Não adianta. O fato de estar registrado não resolve. Mas é isso, é essa questão. Aí você consegue seguir o rastro, você consegue ir atrás. Ok, tá em doação, mas saiu daqui, que saiu daqui, que vai ter na Petrobras. Esse rastro é legal. Entendeu? Esse rastro é legal. Ninguém vai ser punido que recebeu uma doação oficial. Depende. Não é legal, não. É assim. Dinheiro de propina não é legal. A doação é legal. O que a Lava Jato está fazendo é outra coisa. É pegar a propina. Não, pois é, mas o que eu estou dizendo... E remessa legal para o exterior, Lúcio. A propina o dinheiro foi lá fora, não teve nada de errado. Offshore, e ela volta... E vai para o partido. Sim, mas isso é investigação sem origem, sem que... Isso é investigação policial. Isso aí vai existir com ou sem doação de campanha. Mas se a gente pegar os últimos escândalos no nosso país, não tem nada que não foi de forma legal. Eu estou dizendo o seguinte, o fato de haver doações legais não impediu que houvesse a corrupção. Mas proibir também não vai impedir. Nada vai impedir a corrupção. O importante é impedir a impunidade. Eu acho que a doação legal é o registro do abuso de poder econômico. Essa investigação, é o abuso de poder econômico registrado. É um marco. Gente, sim, eu concordo. A investigação eu acho, concordo. Não adianta você fechar os olhos, tapar o sol com a peneira e achar o seguinte, nenhuma empresa vai dar dinheiro para político mais.
Não existe isso em nenhum lugar do mundo, gente. Quem doar vai aparecer, cara. Na Vai aparecer, a investigação pega. Na sexta-feira. É opinião, cada um tem a sua opinião. Eu não quero Ele abriu mão. Eu não quero convencer ninguém da minha posição. Eu quero expressar a minha opinião. Não quero convencer ninguém da minha opinião. Give me five aqui, André. Cada um que... O importante é quem está ouvindo em casa que vai decidir se sim ou não. Não é nós três que vamos decidir. Na sexta-feira, outra operação da Polícia Federal prendeu gente, busca pressão em vários estados, da campanha de 2014. Então, há uma tecnologia nova no ar, que está sendo usada pelos investigadores, que tende a diminuir a impunidade. Vai depender da justiça. Isso sim é um caminho para você corrigir. Você nunca vai ser perfeito, óbvio, mas para corrigir essas distorções todas. É o fim da impunidade. As pessoas não são honestas assim, às vezes por vontade própria, às vezes com medo da repressão. A pessoa pelo menos tem medo de fazer. Tem que ter medo. Pelo menos tem que ter medo. O que a gente tem visto nesses casos é que as pessoas fizeram o custo da corrupção no Brasil sempre foi muito positivo. Você guardava uma parte para bons advogados, os bons advogados anulavam as operações e tudo. Até hoje era isso. Está mudando. Isso é a coisa importante que está acontecendo no país, essa mudança em relação à impunidade. Agora, Andrei, apesar eu acho de que estar os mudando... escândalos que surgem, cada vez surgem com um volume maior de corrupção. Não, o volume é maior, mas eu acho que... O volume cada vez maior. O mensalão é uma piada perto desse esquema de agora. Aumentou muito. Não está diminuindo. É troco. Não diminuiu a corrupção. Não mas, diminuiu, não. A gente já teve uma mudança. Se a gente comparar do mensalão para cá, olha as delações O mensalão foi um marco para chegarmos aqui. Isso. Não fosse o mensalão, não estaríamos aqui. O sistema, nessa inclusive, questão o do petróleo. Essa questão da impunidade. O sistema de desvio utilizado é praticamente o mesmo sistema do mensalão, cara. É inacreditável isso. Mudando de lugar. Inacreditável. Em algumas cidades brasileiras. É o mesmo modo. Em algumas cidades brasileiras. Publicidade, aí pega mas o bônus, é a mesma volume, turma. devolve. Mas também é a mesma turma, né? Em algumas cidades brasileiras, sabe qual é a piada? Do PT lá. A piada é a seguinte, que eu ouvi de um advogado de Cuiabá, dizendo que sexta-feira de manhã, quando bate palma na porta de casa, ninguém mais abre, porque tinha com medo de ser a Polícia Federal. Isso é uma mudança, gente. Isso já é uma mudança. E que diz que tem muita gente indo dormir fim de semana nos hotéis para ser pego em casa. Aí segunda-feira é um dia que eles gostam muito, viu? Pois é, sexta e segunda são... É um dia bom. Todo mundo lembra do Pita, de pijama. Agora, falar em impunidade e falar em negociação, essa votação também da reforma política aqui na Câmara mostrou um balcão de negócios, né, gente? Quer dizer, os nossos políticos aqui na Câmara trocavam negociadas. Eu aprovo se você aprovar, se você mas, votar Cecília, eu acho que acabou dando nada. E nada, mas porque se vai... O André falou o seguinte, o Congresso está naquela de revirar as gavetas e achar um projeto, ressuscita daqui a pouco aparece uma outra coisa que estava lá que ninguém nem imaginava. Mas eu acho que é o seguinte, tá todo mundo atrás de uma bandeira. E aí, principalmente, o PT. Que precisa de que precisa se agarrar em alguma coisa. Então ele está enlouquecidamente, desesperadamente. Aliás, essa semana eu ouvi uma no Senado, também foi muito boa. O PT está morto, o PT está morto. O PT é o Walking Dead. De um senador. Tem dois temas interessantes, é o Walking Dead viu? Que quer se agarrar numa bandeira qualquer. O risco qual é, que eu acho? É você partir para a bandeira sindical. Porque aí, sem ter um argumento grande, uma coisa nacional, uma coisa realmente estrutural para o país, você vai se apegar nas ninharias, entendeu? Então você vai começar a defender eles estão falando que vão voltar às bases. Cadê as bases do PT? Quem não se completou, está com cargos, a companheirada toda do empregado. Pobre do Joaquim Levy. Se mandou do partido. Com essa volta às bases. Tem uma decisão do Supremo, na semana, que é o seguinte, que cargos majoritários, quem se elegeu prefeitos, senadores, governadores e presidente da República, pode trocar de partido sem nenhum problema, não tem fidelidade partidária. Isso foi uma decisão importante. Em São Paulo, pelo que eu estou sabendo... Foi a partir da Marta Suplicy, né, que ela não perde o mandato. A partir também a Lúcia Vânia, que coisa isso, que está indo para o PSB também. O PSB em São Paulo está com a boca desse tamanho assim, atrás de... esperando, diz que vão até selecionar o que tem de petista. Querendo ir para o PSB. Me disseram ontem que tinha 12 prefeitos importantes do PT de São Paulo querendo migrar já
depois dessa decisão. Então, muita gente vai. O PT, então, vai perder gente, pode perder gente no país inteiro. E como é que vai ficar essa presidente, então, se o PT voltar para as bases, que é tudo contra o que ela está falando Não, pois e fazendo? Eles vão ter um congresso, o 5º congresso. Ah, esse congresso vai ser importante. Em Salvador. Agora em junho, em Salvador. Se eles aprovaram uma moção, por exemplo, contra o, Dia 13. o Joaquim Levy. Levi vai ser o Judas desse congresso. Não, se ele for o Judas, ele pode sair. Aí ele pode sair. Isso aí, esse congresso é uma coisa muito importante para o presidente e para a equipe dela, né? Porque se ele for realmente o Judas... Não tem sentido. Tudo perde o sentido. Tudo perde sentido. Você sabe Assim, qual se é essa a piada opção do que está PT. rolando no Congresso? Assim, entre os políticos, assim, da base. Não é o 5º, não é o último. Cecília, tem 2 temas a partir da semana que vem na reforma que são interessantes. Voto obrigatório e cota de mulheres. Cota de mulheres é o seguinte, hoje tem 20%, complicado, né? É complicado. Hoje são 20%. Não, tem na candidatura, vai ter na vaga no Congresso. Reserva de mercado. Reserva de mercado na vaga. E aí tem o seguinte problema, que pode haver um desequilíbrio federativo, inclusive. Porque assim, um partido elege 10 pessoas, né? E não tem nenhuma mulher. E é 20% a cota seria a cota de mulheres. Aí você tem que botar 2 mulheres, né? Aí tem uma reclamação primeira que é o seguinte, você vai eleger mulheres com voto, muito menos voto que homens que teriam sido eleitos. Segundo, em qual estado você vai colocar? Quer dizer, de repente tem um estado lá que tem um homem, aí ele vai perder, vai entrar uma mulher de outro estado, porque vai entrar mais votada de outro estado. É uma complicação terrível. Então isso vai dar uma discussão boa. E o voto obrigatório também, eu acho que é um debate mais filosófico interessante. Esse do voto obrigatório eu acho que também vai dar boa discussão. Não é uma coisa partidária. Tem um pouco também partidário, né? Porque, historicamente, os partidos de esquerda, eles defendem mais o voto obrigatório. O voto obrigatório, né? Mas os partidos de esquerda hoje também. Também. O que é a esquerda hoje, né? Então, mais ou menos. E o ajuste fiscal? Só voltar aqui no Congresso, que o Andrei falou, para dizer o seguinte também, eles vão com uma queda de 1,6% do PIB no início desse ano. Tem então, isso, assim, a presidente fica mais enfraquecida ainda na defesa do modelo dela. Né? O ajuste passou, então assim, as principais medidas. E não pode nem dizer Congresso... que não deu tempo, porque na verdade o ajuste já existe desde que a medida provisória existe. Então, não, sim, já deu algum resultado. Mas, Cecília, às vezes é uma coisa que quem defende isso, como é o Joaquim Levy, que tem um ajuste fiscal no DNA, tem muito claro. O ajuste fiscal é para isso. Ele segura a economia. Ninguém acha que aumenta juros para a economia crescer. É para segurar a economia. Aí você vai falar, tá muito, errar na dose, vai ter a discordância do ministro do Planejamento com o ministro da Fazenda. Mas, enfim, a política era para isso. Então, assim, essa queda de 1,6 mostrou isso. Caiu o consumo do governo e o consumo das famílias. Caiu por conta do ajuste fiscal e de aumento de juros. Quer dizer, a política está sendo implementada e está dando certo. Do ponto de vista dele, né? Do ponto de vista do para que serve a política, não sei para que serve a política. Politicamente, para a presidente dando certo, não, porque como é que você faz desemprego crescendo, inflação em alta, taxa de juros subindo, as pessoas com medo de perder emprego, e aí a economia tem um baque de 1,6, acima do que se esperava, quer dizer... E o Congresso está cheio de medidas lá que vão anular esse ajuste fiscal. Por exemplo, está sendo aprovado lá que os estados não precisam mais de aval da União. Da União, do Senado, não. Não precisa do aval da União para conseguir empréstimos. Aí, liberou geral. E o fator previdenciário? Vocês acham que sai o veto? Tá em veto dúvida aí. Tem pessoas lideranças importantes do PT estão dizendo que ela veta. Mas, assim, não é uma coisa certa, né? Se ela for, tanto que ela vai usar o prazo de 15 dias até o final, se ela 15 dias úteis, afinada com o ministro da Fazenda dela, ela vai vetar. Ela veta, mas assim, se ela não a vetar, pressão vai ser violenta. Se ela não botar alguma coisa no lugar, o veto cai no Congresso. Mas porque o voto é aberto agora do veto. Vamos ver essa semana, porque essa é a disputa dessa semana. Eu acho que a próxima semana é a questão do veto, a flexibilização do fator previdenciário. E aumento de imposto. Então a gente volta... a gente não pode esquecer do projeto de lei que está lá para reduzir a desoneração das empresas. Olha, tá vendo? Lobby semana que vem nós vamos ter muito assunto para tratar aqui de novo no Papo de Redação. Só uma coisinha, como tem um feriado, não aposte muito decisões do Congresso. É verdade. Vão estar negociando tudo isso. Não, mas essa negociação não é no plenário, é fora do plenário. Bom, o Papo de Redação fica nos aqui. Restaurantes. Semana que vem a gente volta com mais conversas sobre os bastidores do Congresso e da economia. Até lá.